Deveríamos honrar e amar mais e melhor a esposa, o marido, os filhos. Porque é tudo graça. Não é que algumas coisas são e as que são poucas. Todas as coisas são graça. E são profundamente obras da graça. E Ele nos concede essas porções de graça toda hora, todo o tempo. Você quer ver uma coisa? Por que Deus colocou paladar? Por que a gente não come igual boi, mato, ou cachorro, ração? Por que não deu alimento só para sobrevivência? Uma coisa só que você faz todo dia. Mas Ele colocou textura no alimento, suco na carne. Ele colocou tons nos doces. Graça. Não precisava colocar sabor. Faz um produto que só dá sobrevivência. Você partir um pedaço de churrasco. Você poder comer um pernil assado, uma laranja, uma mexerica, uma maçã, gostos, sabores, texturas, graça. Acordar de manhã e olhar no prato, o café, graça. Isso tudo é graça. Permite que tenhamos formas, beleza, aparência, olhos com cores distintas, cabelos, corpos. Graça. Já parou para pensar? Graça. Sabe qual a maior graça ainda? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é isso? Graça. O Criador nos fazer e colocar suas digitais, sua essência, seus atributos morais, e fazer nós não seres inertes, inanimados ou irracionais, mas com razão, vontade e emoções. Graça. Isso é graça. Isso não te comove? Não te constrange? Quer ver outra coisa? Morar no Brasil. É um país livre. Pode professar sua fé livre. Pode fazer culto às 8, pode fazer culto às 5 da manhã, pode fazer culto às 10, pode fazer um dia, pode fazer 10, pode fazer um por dia, pode fazer 10 por dia, pode pregar dentro da igreja, pode pregar fora da igreja, pode pregar num caixote, na praça, num banco, pode... Graça! É graça! Graça. País livre. Podemos professar nossa fé livremente. Irmão. Agora veja a graça de Deus em outros nuances. Com relação à nossa existência, nossos pecados. Veja no Éden. Deus cria tudo perfeito. Céus e a terra em 6 dias. E no 6º cria o homem. E dá o Éden para ele cultivar. E dá uma ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis. Porque o dia que comer do fruto, certamente morrereis. Você conhece a história. O homem desobedece. Eu vejo nesse texto, nesse trecho de Gênesis 3, uma das maiores manifestações da graça de Deus. É um versículo, é uma passagem extraordinária. O homem, o que a Bíblia diz? Ela come do fruto e dá ao homem, descobrem que estão nus. E percebendo a presença de Deus no jardim, se escondem, nus, pelados. Sua vergonha foi exposta. Eu vejo Adão e Eva, eu vejo
eu lá, você, frágeis, desnudos, pecadores, correndo de vergonha de Deus, tremendo, desesperados, fracos, pecadores. E ele diz: Adão, onde estás? O que Deus tinha que fazer? Como ele disse, matá-los. Mas a Bíblia diz que Deus mata um animal e com a pele do animal costura e faz vestes e os cobre a vergonha da sua nudez. Com que Deus cobriu Adão e Eva? Com as vestes do animal, pastor? Não. Ele cobriu-os com a sua graça. Ele poupou eles. Vem cá, meus filhos, que eu vou esconder a vergonha da nudez de você. Eu vou cobrir a nudez de vocês. Graça. O Senhor não os matou, o Senhor os poupou. E o Senhor vestiu eles da graça. E os poupou. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque eu estou vindo de São Joaquim da Barra. Eu fui para lá, ao meio-dia, fazer a entrevista dos candidatos ao diaconato. E eu não sei porque cargas d'água me deu vontade de ir ouvindo Amazing Grace. Talvez é o maior hino cristão de todos os tempos. Escrito por John Newton. Amazing Grace, graça maravilhosa, como é doce o seu som, que salvou um pobre pecador. Eu nunca ouvi essa música como eu ouvi hoje. Parecia que eu tinha ouvido a primeira vez. E ouvi na Amazing Grace, how sweet the sound. Meu Deus, como é graça maravilhosa. Como é doce o seu som, que resgatou, que salvou um miserável. Eu entrei dentro daquela música, eu me vi, e eu imaginei os tentáculos da graça, me tirando do lodo, do lixo, da iniquidade, da boca de fumo, da boca de Satanás. E eu ouvia a canção Amazing Grace, e ela vinha e me pegava. E eu fiquei imaginando, se não fosse a graça, onde eu estaria? Essa palavra, esse termo, é para nós entendermos algo. Tudo deve ser atribuído a Deus. Quando fala graça, Deus não está fazendo algo por nós que merecemos. Deus não está nos recompensando. Deus não está pagando a nós uma dívida que temos com Ele. Não. Quando falamos graça, por graça entendemos algo que Deus faz imerecidamente. É presente. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque é necessária a graça. Todos pecaram. Palavra grega pecado, hamartia. Perda da marca. Errar o alvo. Saímos dos trilhos, erramos o alvo, nos descoordenamos. E aí, destituídos da glória de Deus, a quem não conseguimos atingir a Deus, o padrão de Deus, e perdido estávamos. Então Deus teve que nos presentear. É isso que o texto fala. Tito 2:11. Ele visitou a ilha de Creta a fim de formar alguns presbíteros. Mas aproveitou e deu lições ali. Falsos profetas estavam assediando a igreja, ensinando salvação por obras, ou que um salvo poderia viver de forma libertina. Então Paulo vai
falar um pouco sobre a salvação. E ele desenrola essa mensagem em 3 partes. A graça que salva do castigo eterno, a graça que salva do poder do pecado e a graça que salva da presença do pecado. O que é isso? O presente que nos salva do castigo eterno, o presente que nos salva do poder do pecado e o presente que nos salva da presença do pecado. A primeira é a graça que salva do castigo eterno, está no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele está falando de uma salvação. A graça se manifestou salvadora por causa da condição do homem. Os homens estavam destinados ao inferno. Veja só, salvação é um resgate. Resgate do quê? Imagina a pessoa se afogando num rio. Estão morrendo. Vem alguém, joga uma corda para resgatá-las, salvá-las. Nós estávamos destinados para o castigo eterno, para a condenação eterna. Ok? Por quê? Por causa dos nossos crimes, pecados. Isso não é novidade, é o que se mais fala nesse púlpito. Mas o que acontece? Deus vai enviar seu Filho para nos salvar, ok? Ele é quem vai nos puxar do inferno, vai lançar a corda. Mas o detalhe aqui é que este é um ato de graça. O que temos que ficar conscientes, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, não é um pagamento que Ele faz pelo seu trabalho. Não é uma obrigação que Ele tem para com você. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. O correto é Ele ter visto nós afogando e afundar a nossa cabeça e acabar de nos aniquilar, que é isso que merecíamos. Quando Ele resolve lançar a corda para pegar esses jacks tripadores, Ele o faz por graça. É um favor. É um presente. O dicionário Strong traduz graça como bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, conhecimento, afeição, e desperta-as para o exercício das virtudes cristãs. É graça. Quer ver outra forma de você entender? No dilúvio, Deus pronuncia um julgamento sobre a terra. Eu vou enviar águas e vou acabar com a terra. Mas Ele poupa um homem, Noé e mais sua família. Por quê? Porque Noé era bom. Não, ele não era. A Bíblia diz, e achou Noé graça aos olhos de Deus. A única coisa que fez Deus colocar Noé dentro da arca e poupá-lo do dilúvio, não foi a bondade de Noé, porque ele não tem bondade inerente. Foi a graça de Deus que diz, este aqui, pela minha livre vontade, eu vou poupar do dilúvio. Graça. Graça. O que nós podemos notar aqui, então veja só, a salvação é uma obra da graça. Mas nós podemos notar que esta graça é dispensada a todos os homens. Olha o verso 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens não está falando de cada indivíduo da face da terra, mas categorias. Na antiga aliança, o Senhor se revelava somente ao seu povo, e só o seu povo
fazia parte da aliança e a salvação estava limitada. Porém, quando Cristo vem e por meio dele a graça é derramada, essa salvação alcança todas as classes de pessoas. Então a graça de Deus se mostrou salvadora de negros, brancos, ricos, pobres, jovens, idosos. Ela tem poder para alcançar todas as classes de pessoas. É uma graça abundante, extensa, infinita, gigantesca. E como ele manifestou essa salvação para o restante dos homens? Graça. Graça. A todos os homens. E você precisa, por isso, não podemos negar o Evangelho a ninguém. Nossa comissão é para todos os homens. Significa que a mesma graça que alcançou você, pode alcançar teu irmão, pode alcançar teu filho, pode alcançar teu pai. Não há diferença em você e nele, não há nada. A única diferença em você e ele é a graça. Você não é melhor que ele, nem que nenhum outro homem. Você só está onde está porque a graça te atraiu. Por que você e não o seu irmão? Já pensou? Porque eu sou melhor que o meu irmão. Errado, que a graça alcançou você e não o seu irmão. Você não é melhor. Eu sou, não é? Isaías 64, todos nós somos como imundo, e as nossas obras, trapos de imundície. Suas obras que você julga bom, para Deus, é trapo de imundície. É fralda de bebê. É aquilo ali que Deus compara as suas obras. É uma fralda cheia de cocô. Fede para Deus suas obras. Então por que eu sou salvo? E não, meu irmão? Graça. Graça. A graça que te alcançou. Agora temos a graça que salva do poder do pecado. Veja o verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O segundo desdobramento da graça salvadora, presta atenção, a graça que salva é a graça que justifica salvação. É a graça que agora santifica. O que essa graça fez? Imagina que você está afogando, mas está afogando num poço de lama. Você está morrendo. A lama que está aqui, você está 2 horas lá. Eu lanço a corda. Tiro você do poço. Boto você em terra firme. Você vai morrer agora? Não. Você foi livrado da morte? Fui. Você está condenado à morte mais? Não. Mas está sujo. Estava 2 horas dentro da lama. A graça que lançou a corda e foi poderosa para salvar, agora vai pegar uma mangueira e te limpar. Portanto, santidade, santificação, é uma obra da graça. Por isso que eu não posso considerar salvos aqueles que não são santos. Que Deus maluco é esse? Que pai é esse? Tira o menino da lama e deixa o menino sem tomar banho 1 dia, 2 dias, 10 dias. Que pai louco é esse? Tira o menino da lama, nos ouvidos, nas orelhas. Agora o pai vai ficar dias e dias lavando. Que Deus é esse que nos tira do pecado, nos salva, mas nos deixa impuros, adúlteros, bêbados, cafajestes? Não. A graça que salva, santifica
eu não posso atestar a conversão, a salvação em um homem ou mulher que não se santificam. Não posso. Essa graça agora vai lavar o pecador. Levanta a axila do adultério, da fornicação, os ouvidos da bebedice, da mentira, da lascívia, do materialismo, da arrogância, da soberba, da vaidade. Ele vai nos desempregnar da indecência, da maledicência, da picaretagem, do mundanismo. E quem faz isso? Graça. Não tem força em nós. Os monges do período medieval tentaram fazer isso, ficar enclausurados, fazendo pesadas penitências, jejuns, para ver se sacrificava a carne. Não adiantava, estava cheio de adultério os monastérios, monge deitando com monge. Eles se isolavam, eles não casavam, eles iam para castelos e mosteiros. Aqui eu vou ficar santo. Não conseguiam. Tinha caso de estupro, tinha caso de assassinato, tinha caso de pedofilia entre os monges. Porque nós não temos força em nós para parar isso aqui é muito forte. Nossa carne é muito forte. Ela ama o pecado, ela ama. Cada nervo nosso clama por pecado. Cada nervo nosso. Como é que a gente mata ele? Graça. Só a graça de Deus para eu ser fiel, minha mulher. Só a graça de Deus para eu não roubar. Só a graça de Deus para eu me manter puro. Pastor, por que você está de pé até hoje? O senhor é um homem santo, homem de Deus, o senhor é forte, é por isso? Não, é a graça, porque o dia que ela se retirar, eu despenco, eu caio, eu capoto. A graça. Eu só não adulterei até hoje por causa da graça. Eu só não roubei ninguém por causa da graça. Eu só me mantive de pé por causa da graça. Satanás só não me matou por causa da graça. 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 A santidade, na salvação, o homem não coopera. É obra da graça. Unilateral, é só Deus. Nós somos monergistas e não sinergistas. Mas na santificação, o homem coopera. Como? Os meios da graça. Ele lê a Bíblia, ele ora, ele vem ao culto, ele tem comunhão, ele foge do pecado. Em cooperação com a graça, porque a parte dela é impossível. E o que Deus faz? Outra coisa. É um favor que Ele nos entrega. Eu não posso me gloriar. Essa é a ideia. Eu não posso bater no peito. Eu não caio. Eu sou fiel à minha mulher. Olha eu. Não! É graça. Eu não estou vendo aqui, mas é Deus com seus braços fortes que me mantém de pé. Eu sei que tem um braço aqui, outro braço aqui, é o braço da graça. É o braço da graça. Eu sei que eu estou de pé, porque os braços da graça me sustentam, e quando eu caio, os braços da graça me erguem. Quando eu não enxergo, os olhos da graça se abrem. É graça. Você quer vencer o pecado? Recorra à graça. A graça se mostrou salvadora, e a graça se mostrou no verso 12, santificadora. Ela salva do poder do pecado.
E como a graça de Deus nos santifica? O texto diz aqui, ó, educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões do mundo. A graça, ela tem o poder de nos fazer abandonar o pecado. Ela inclina nosso coração à lei de Deus, para viver uma vida santa e separada. O que é santificação? É abandonar o pecado. A graça me leva a abandonar o pecado, renegar, abrir mão, desistir da impiedade. A graça, ela me inclina, veja só, a minha carne, a minha natureza me inclina para o pecado. A graça me inclina contra o pecado. A graça é como um magnetismo. A minha carne, ela é um ímã. A minha natureza, ela me puxa para o pecado, mas o magnetismo da graça é mais poderoso, que me puxa do pecado, que me arranca do pecado. São duas forças antagônicas poderosíssimas. Quem luta com isso sabe do que eu estou falando. Mas a graça é insuperável, onipotente, poderosa. Ela faz isso. E ela não só nos tira do pecado, mas ela também nos ajuda à prática da justiça. Veja só, verso 12: para que vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosamente. A graça, ela transforma nosso coração, que antes amava o pecado. Agora ele não só corre do pecado, mas corre para Deus. E a graça nos inclina para Deus, nos conduz a Deus. O magnetismo agora não é mais com o pecado, é com Deus, é com Cristo. A graça. Último tópico. A graça nos salva da condenação, a graça nos salva do poder do pecado, e a graça nos salva da presença do pecado. Verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aguardando a volta de Jesus, ok? Que vai nos purificar de toda iniquidade. Isso aqui aponta para a glorificação. A graça salva do pecado, justifica. A graça salva do poder do pecado, santifica. E a graça salva da presença do pecado. Me responda uma coisa. Você consegue, Ivan, tirar o pecado de você e dizer: nunca mais venha até mim, nunca mais me tome, nunca mais saia da minha vida? Você tem esse poder? Não, você não tem. Só tem uma coisa que tem esse poder: a graça, que um dia vai dizer, olhar para nós e dizer: pecado, chegou ao seu fim, deixe esse filho de Deus, deixe essa filha de Deus, saia dele e nunca mais o atormente. Ele vai fazer isso. E o que vai fazer isso? Seu esforço, você pode se tornar um xiita, você pode entrar numa donzela de ferro, você pode se flagelar e entrar no Alpe, no pico do Monte Everest. Lá o pecado estará. Mas a graça vai dizer para o pecado: get out, saia, deu fora. Ela vai fazer. Você tem ideia? Pensa aí, ideia, o que é viver um dia só, sem pecar?
Um dia eu não pensei nada impuro, meu coração não vacilou. Nós não sabemos o que é isso, nunca mais pecar. Mas a graça é tão poderosa que ela vai nos salvar da presença do pecado. Uau! Da presença do pecado. A graça que faz a obra completa. Então, glorificação. Quem faz isso? Vamos pensar quem faz isso. Algum atributo seu? Quem faz isso? Quem que vê você brigando com o pecado todos os dias e vê que você não tem a menor chance? Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem então vai remover o pecado? O favor de Deus. Graça. Graça. Sem que eu precise fazer nada. Graça. Ele vai me limpar para sempre. Vai me dar um corpo como o do Senhor, indestrutível. Você está vendo o papel da graça da nossa vida? É o tempo todo. Imagine o oceano Atlântico, Índico, Pacífico. Imagine que Deus te pegue, Mateus, de um avião e te jogue no meio desse oceano, no meio, aquele pontinho pálido chamado Mateus descendo, e você seja sugado e venha imergir naquele oceano. Você olha para a esquerda, água, para a direita, norte, sul, leste, oeste, todos os pontos cardeais. Você está cercado de oceano em todas as partes. Assim estamos nós, um oceano de graça, para todos os lados, de todas as formas, em todos os tempos, em todo o tempo, nos cercando, onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo, a graça nos acompanha em tudo, em todos os ambientes, suprindo, livrando, consolando, protegendo, provendo, santificando, perdoando, abençoando. Graça. Graça. Foi o texto que o presbítero Tales leu aqui. E por que ele leu? Porque tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Porque ele diz aqui, de forma maravilhosa, Apocalipse 22, 16, abre todos lá. O último capítulo do último livro, Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba a água da vida. É isso que está escrito aí? Receba a água da vida. Tem uma palavra aí, né? Que palavra é essa? Não. Mais forte, que palavra é essa? Mais forte, que palavra é essa? Quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que coisa, Juliano. É o último livro. O último capítulo do livro. A história está se encerrando, ó.
Os últimos versículos, está acabando. Mas no finalzinho do finalzinho, ele faz um convite. Quem tiver sede, quem ainda não bebeu, quem está morrendo nos pecados, quem ainda não foi salvo, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Em outras palavras, quem ainda não experimentou a graça, venha. Quem ainda não sentiu a graça, venha. Quem ainda não recebeu a graça, venha e receba a graça de graça. Feche os seus olhos, vamos orar. Que mensagem abençoada do pastor Paulo Júnior. Que Deus te abençoe a você e toda a sua família. Se inscreve no canal Abençoados por Deus, cortes de pregações. Deixa seu like e que Deus, Ele venha abençoar toda a tua família, todos os teus filhos, abençoar as tuas necessidades, porque somente o Senhor, Ele conhece cada fio de cabelo que está na tua cabeça. E se o Senhor, Ele te conhece, Ele vai suprir com as tuas necessidades. Só basta você pedir ao Senhor, porque todo aquele que pede com fé, Ele recebe. Que Deus te abençoe.